Olá, gente, comunidade Esperança, paz e esperança para todos. Passando para dar uma palavra de esquentamento na alma, podendo possibilitar para você a graça de ouvir do Evangelho algo que traga para a sua vida um descanso, traga um direcionamento. Eu vou me apoiar num texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, em qual ele escreve no capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isto porque estou passando necessidade, mas porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa experiência de Paulo foi manifesta dentro de uma circunstância de faltas. Ele estava vivendo um tempo de prisão. E são esses tempos onde o nosso coração mais palpita por respostas. Às vezes estar num momento como esse, para nós é uma interrogação. Culpamos geralmente governos, culpamos geralmente políticos, culpamos geralmente ao ser humano que destrói a natureza, mas a gente ainda não entendeu que são essas as circunstâncias que Deus utiliza para tornar a nossa vida um projeto muito mais belo. Nós experimentamos Deus na escassez, nós experimentamos sentimentos mais nobres na falta. E aqui Paulo traz algumas ideias que eu acho extraordinárias para a gente pensar nessa noite. A primeira expressão que ele vai colocar aqui é: eu aprendi a me adaptar a todas as circunstâncias. Aprendizado. Será que você já parou para pensar que esse tempo é um tempo que nos ensina muito? A despeito daquilo que você tem ouvido, do que você tem visto, a despeito de todos os cards que você tem percebido, as pessoas que são humanistas, os sociólogos, antropólogos, gente que tem postado e dito: olha, esse é um tempo de aprendizado, esse é um tempo que o rico aprende, que o pobre aprende, esse é o tempo que o ateu aprende e que o cristão aprende. Porque, na verdade, a vida é uma síntese, aprender. E quem não aprende, corre o risco de repetir erros. E Paulo está dizendo: eu aprendi. O que é que você tem aprendido nesses dias? O que é que você tem tido de percepção daquilo que você um dia não valorizou e que hoje você valoriza? Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz algo que é substancial e que a gente às vezes tem no discurso, mas jamais já experimentamos na prática. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. E ele diz no mesmo texto que a vida é um processo de viver do mínimo. Ele diz: olha, se você estiver comendo e vestindo, esteja contente. São aprendizados que a gente só consegue admitir para si em um período como esse, de escassez, um período de faltas. Aprender. Nós estamos aqui para aprender. Nós temos visto hoje pessoas que têm posses, cheios de angústias, medo de perder os seus bens. Eu estava vendo uma entrevista de um dos homens mais ricos desse país, um empresário com muitas lojas, ele dizendo: eu estou preocupado, porque eu sei que em demitir mais de 30 mil funcionários, em segundo plano, mais de 120 mil pessoas dependem, só um empresário. E ele disse: eu tenho dinheiro para viver, mas e essas pessoas? E aí eu começo a descobrir nesse tempo que aprender de que o outro é importante para mim é imprescindível. Hoje uma irmã ligou para mim e disse: pastor, estou com saudade da comunhão, quando é que nós vamos voltar a nos reunir? E eu disse: que coisa maravilhosa. Às vezes nós tínhamos uma rotina de comunhão, de estar juntos, pelo menos 2 vezes na semana.
E as pessoas às vezes não valorizavam, mas na falta a gente começa a aprender o valor das coisas. E isso é importante. Paulo dizendo, o primeiro sinal, o primeiro elemento, a primeira lição desses tempos de escassez é o aprendizado. A segunda coisa que ele coloca é, aprendi a me adaptar. Esse é o maior valor da vida. E a adaptação é uma construção de uma alma que não tem rigidez. São de pessoas que são flexíveis. São de pessoas que admitem que podem acontecer catástrofes na vida. Que não vive só de um momento bom, mas sabe aproveitar a situação difícil. Adaptar significa, se eu tenho algo que é de um compartimento mais apertado, e eu sei que aquilo ali é desconfortável para mim, mas eu não tenho como mudar aquilo, eu preciso dizer, não é isso, eu aceito isso. Tem muitas pessoas que não estão aceitando essa condição, tem muita gente que está resistindo a isso, tem muita gente que no nome da espiritualidade tem dito assim, olha, eu rejeito essas situações, isso é do diabo. Eu quero dar uma palavra para você que é cristão, em nome da adaptação a um plano maior de Deus. O diabo, ele não é autor de nada. Como dizia Lutero, ele é o diabo de Deus. Ele está a serviço de Deus. Então o que nós estamos vivendo não tem nada a ver com o diabo. Isso tem a ver com Deus na primeira instância, no exercício da sua soberania, em nos jogar em situações que precisamos nos adaptar. Eu fico imaginando você dentro da sua casa, já que você era um indivíduo ativo, que gostava da rua, que precisava produzir coisas na rua, e você diz, eu não estou suportando mais esse silêncio. Mas a palavra do apóstolo Paulo é, se adapte. Se adapte. Ou seja, não resista. E eu diria que para adaptação, pelo menos algumas características são importantes. A primeira, flexibilidade. Eu tenho que entender que a vida não é um elemento tão uniforme como eu imagino. Existem momentos os mais variados possíveis. E eu preciso entender isso. E na flexibilidade, eu me tornar alguém que encaixe dentro do momento. Outro elemento que pode facilitar a adaptação é a consciência de que eu não estou no controle de tudo. E que tem algumas coisas que vêm a mim, mesmo sem que eu queira, que aquilo vai servir para moldar o meu caráter. Utilizando a palavra de um evangelista norte-americano, nós estamos dentro de uma espécie de tanque de lapidação. E às vezes as situações são formas de nos moldar, são formas de nos tornar um molde mais apropriado. O apóstolo Pedro, ele vai dizer isso no capítulo 4, versículo 12 da sua primeira epístola. Ele diz, olha, não tenha por espanto, por ardente expectação da alma, o passar por várias provações, porque a aprovação da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, vai redundar em glórias a Deus. O que ele está dizendo é algo que tem a ver com adaptação. Deus está nos colocando numa situação em que nós estaremos sendo purificados como ouro. Nós estamos sendo refinados. Nós estamos descobrindo o que significa nesse processo de adaptar-se. O que é a vida? O que é o mínimo para viver? Eu quero chamar a atenção para você que às vezes é duro demais, que não tem entendido esse tempo. Esse tempo é um tempo de nos fazer ver coisas que nós não conseguiríamos ver jamais se não estivéssemos vivendo ele. Pessoas que diziam coisas e voltam atrás. Pessoas que faziam coisas e admitiam. Esse é um terceiro aspecto da adaptação. É a consciência de que tem coisas que um dia eu fiz da forma que fiz, mas agora eu não posso fazer, eu tenho que recuar e dar passos atrás. Os empresários precisam se adaptar a esse novo momento. Aqueles que trabalham precisam se adaptar a esse novo momento. Quem é mãe precisa se adaptar a esse novo momento. Quem é filho precisa se adaptar a esse novo momento. Não está sendo fácil ficar em casa com minha mulher e meus 3 filhos. Hoje nós bolamos uma agenda, tentando criar alternativas,
tentando montar uma escala para que a gente fuja do tédio, porque a alma humana, ela sempre tenta se desviar do tédio. Mas eu quero te dar uma palavra. O chamado de Deus para esse tempo é para adaptação, é para se amoldar a esse momento, é aprender com Deus nesse momento, é saber que se você adoecer, você não tem médicos. Tem gente que está dizendo para Deus: Pai, não me permite adoecer, porque eu sei que se eu for para o hospital eu vou ficar doente. Olha que coisa louca. É o momento de você dizer para si mesmo: olha, eu só tenho um poder para confiar, eu só tenho uma pessoa a quem recorrer. Na palavra de Josafá, que nós compartilhamos, ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer, não sei como agir, mas os meus olhos estão em Ti. Os homens viveram do passado de promessas como essa. O Espírito revelando ao profeta, ele disse: e os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando homens cujo coração estão em si para abençoar. Deus está procurando essas pessoas que já entenderam que precisam se adaptar a esse tempo, a esse novo molde. Deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus. Isso é corriqueiro das Escrituras. O nosso problema é que a gente hesita em não conhecer as Escrituras. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele precisa tirar algo velho. Foi assim com Noé. Quando o povo de Israel estava confinado no cativeiro babilônico, o profeta foi levantado por Deus para dizer: olha, esqueça as coisas que passaram. Deus está fazendo algo novo, vocês não estão percebendo. Isso é o espírito da adaptação. Deus está fazendo algo novo e você precisa perceber. Eu preciso perceber que Deus está fazendo algo novo. E a terceira coisa que esse texto nos ensina: aprendi a me adaptar a todas as circunstâncias. Gente, as circunstâncias, elas não são instrumento de destruir a vida da gente. As circunstâncias, elas são possibilidades de mover a nossa vida desse processo de acomodação, desse processo de assentar naquilo que é estável. Nós precisamos nos mover. Aquela experiência de Jesus, a multiplicação de pães, quando os discípulos estavam vivendo um dos êxtases mais extraordinários, multiplicação de pães, por mais de 10.000 pessoas alimentadas. Finaliza aquele episódio, o Evangelho declara que aqueles homens quiseram fazer de Jesus rei. Eles olharam e disseram: não, Jesus é diferente, a circunstância mudou, Ele muda as circunstâncias, nós queremos que Ele seja o nosso governador. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, faz o seguinte, vocês descem para o mar, atravessem o lago, eu vou ali orar, depois eu encontro com você. E Jesus despede os seus discípulos, vai orar, e a palavra de Deus vai colocar de que Jesus sabia antecipadamente, por ser Deus, que tudo está sob o seu controle, que Deus controla todas as coisas. Na madrugada a Bíblia diz que Ele sai do seu momento de oração, mas no mesmo quadro está um grupo de discípulos dentro de um barco amedrontado, porque entra no mar e a fúria da tempestade, a fúria do tempo começa a abalar aquele barco, e você vai ter a percepção de que as circunstâncias, elas são complexas, mas foi por meio dessas circunstâncias que Pedro experimentou um dos maiores milagres que a história registrou. São essas circunstâncias que nós nos valemos tão somente de Deus, que Deus vai usar as experiências para afirmar a nossa fé. E você lembra, quando o apóstolo Pedro, vendo Jesus vindo sobre as águas, imaginava ser um fantasma, e ele grita em medo, e Jesus disse: fique tranquilo, utiliza a palavra profética, aquietai-vos, fique calmo, não se desespere, sou eu. E Pedro diz: é você, se é você, então me permite que vá até você. Ele disse: então venha. E a Bíblia diz que foi esse tempo, foi essa circunstância que propiciou o apóstolo Pedro
caminhar sobre as águas e vencer o poder da gravidade, tão simplesmente porque ouviu a voz do seu Senhor dizendo: caminha. Deus está dizendo para você nessa noite: olha, essas circunstâncias, elas não são para afogar a gente. Essas circunstâncias não são para nos tomar de pavor e nos destruir. Essas circunstâncias, elas são produzidas pelo próprio Deus para experimentarmos quebra de leis científicas, quebra de leis que jamais imaginávamos que seria possível. Aquele que está doente em casa agora vai me entender o que eu estou dizendo. Olha, você está com medo de ficar doente porque você não tem plano de saúde. Você tem medo de que falte o alimento. Você tem tido medo de perder o emprego. Essas circunstâncias é o Senhor te dizendo: ei, assim como eu fui com aqueles homens, eu sou contigo. Assim como eu fui com aqueles homens quebrando leis, eu também sou contigo. Eu já te prometi isso. Não fique ansioso com o que você vai comer, beber e vestir. Busque o meu reino e a minha justiça. O que Deus quer é adoração. O que Deus quer é tornar essa circunstância um lugar onde eu levante o altar de adoração. Essa circunstância é o instrumento que Ele vai usar para nos moldar, para moldar o nosso caráter e nos fazer experimentar aquilo que é impossível experimentar no momento da abundância. Veja, só tem multiplicação de pães quando tem escassez. Só tem cura de mulher hemorrágica quando 12 anos ela procura médicos e não encontra. Então essas circunstâncias são circunstâncias que Deus vai usar para tornar a nossa fé mais viva. A minha palavra é dizer para você no nome de Jesus: segura firme. Isso tem uma data para acabar. Continue ouvindo a voz de Deus. Aprenda com tudo isso, escreva as lições. Quando nós sairmos desses vendavais, você vai ter que ter algo escrito, seu diário de bordo nesse processo. Então, você é um aprendiz, não queira ser professor, não queira ser alguém que diz já sei de tudo. Não, você não sabe de nada, eu não sei de nada. Esteja apto para aprender, tenha espírito de aluno. A outra coisa, se permita vencer da rigidez, se adapte à situação, não recorra ao desespero. Hoje eu vi uma cena terrível, alguém me mandou um card de uma pessoa que estava tentando um suicídio. Tudo bem, essa pessoa tinha um problema de saúde mental, estava adoecido. Mas eu sei que tem muita gente hoje que não tem coragem de dar com a corda no pescoço, mas são capazes de, no momento da angústia, se lançar em outros elementos que podem tirar a vida. Então quero que você entenda, Deus está te dizendo, se adapte. A terceira coisa, Ele dizendo, essas circunstâncias, elas não são elementos para transtornar a sua vida. Seja agora o guardador, seja agora o autor da sua própria história. Diga para Deus: Pai, são essas circunstâncias que o Senhor vai usar para moldar o meu caráter. E eu quero nesse momento dizer para você, nós estamos juntos. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, se você me permite. Pai, no nome de Jesus, eu quero crer que essa palavra vai atingir o coração de muitas pessoas. Eu quero crer que nessa noite o Teu Espírito vai soprar no coração desse homem e dessa mulher. E vai quebrar todas as resistências. E vai jogar sobre eles, ó Deus, o espírito de quebrantamento, de adoração. Nós reconhecemos que somos alunos. Nós reconhecemos que às vezes somos rígidos demais para entender as circunstâncias. E nós ainda não, ó Deus querido, temos tido discernimento sobre circunstâncias que são para nos elevar e circunstâncias que são para nos abater. Que seja esse tempo, um tempo de retiro espiritual, um tempo de crescimento e um tempo, Pai, de enchimento do Teu Espírito. Nós abençoamos, Pai querido, essa casa, abençoamos essa família, abençoamos esse homem, abençoamos essa mulher, abençoamos essas crianças, abençoamos esse ancião. E eu sei que o espírito de medo, ó Deus, já se dissipou da realidade desses Teus filhos. Que a Tua bondade possa acompanhá-los. É minha oração em nome de Jesus. Eu estou feliz em ter estado com você. Aguarde um outro momento onde Deus suscitará no coração, nosso coração,
um desejo de tocá-los. Que Deus possa dar uma boa noite a todos e que paz e esperança seja com todos vocês. Um grande abraço na paz do Senhor. Amém e amém.